mínima partiu dos operadores portuários e a gente está fazendo o reequilíbrio dos contratos em tarifa. Então, fizemos isso sem onerar o Tesouro, incluímos os portuários também na campanha de vacinação, instituímos a escalação eletrônica de avulsos de forma obrigatória e tivemos a grata surpresa de ver vários portos nossos movimentando mais no primeiro quadrimestre que do ano passado. Isso aconteceu em Santos, aconteceu em Paranaguá, aconteceu na Codeva, lá na Companhia Docas da Bahia, em função do desempenho do setor mineral, em função do desempenho do agro, né? Então, o Brasil exportou mais nesse período em relação ao ano passado. No modo aéreo, tivemos aí, pode passar por favor, também uma série de ações. Foi uma das que primeiro nós atuamos, porque sentimos a gravidade. Então veio a medida provisória 925, que falava do diferimento do pagamento de outorgas aeroportuárias, diferimento de pagamento de tarifas aeroportuárias e também o diferimento do valor de restituição do reembolso de passagens de voos cancelados, ou seja, era uma medida que tinha por objetivo proteger o caixa das empresas nesse momento complicado. Temos acompanhado o esforço do BNDES para costurar as linhas de crédito para o setor de aviação, um esforço que vai ser bem sucedido. Esse trabalho está praticamente finalizado e vai ser importante para dar oxigênio para essas empresas. E estamos trabalhando já no sentido de mudar a experiência do passageiro pré-voo, no voo, no pós-voo, justamente para fazer com que o passageiro tenha segurança e retorne a voar. Pode passar. Tivemos essa ação importante, né, um transporte aéreo contratado pelo Ministério da Infraestrutura, em apoio ao Ministério da Saúde, com recurso do Ministério da Saúde. Já realizamos 17 de 41 voos para trazer praticamente 200 milhões de máscaras cirúrgicas e mais 40 milhões de máscaras N95. Então já trouxemos 95 milhões de máscaras cirúrgicas e 7,5 máscaras N95. Praticamente todo dia chega um voo no Brasil e isso tem sido importante para garantir EPIs aos profissionais de saúde em todas as unidades da Federação. Apoiamos também, pode passar, o Ministério da Saúde na construção do Hospital de Campanha de Águas Lindas, então um empreendimento que foi aberto na semana passada. E, pode passar, e muito importante, o Brasil não pode parar. Nós mantivemos as nossas ações em andamento. Então, executamos nesse período praticamente 3 aqui sobre a indústria da construção civil e também sobre a necessidade de protocolos para retorno seguro ao trabalho. Mantivemos nossos canteiros funcionando e não tivemos problema com o Covid. Tem canteiros onde nós temos 1.000 trabalhadores, como o da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. A obra está andando a pleno vapor e todas as medidas necessárias para a proteção da saúde estão sendo tomadas. A testagem no momento em que o trabalhador chega no canteiro, se tiver algum problema, ele é imediatamente afastado. O espaçamento no transporte, higienização dos veículos, separação nos refeitórios, nos laboratórios, de maneira a garantir a saúde do trabalhador. Então, estamos conseguindo manter as nossas obras sem nenhum tipo de interrupção. Então, executamos 3 bi, mais do que no mesmo período do ano passado, mais do que executamos de janeiro a maio do ano passado. E nesse período nós entregamos 94 quilômetros de rodovias duplicadas. Entregamos mais 82 quilômetros de nova pavimentação nas mais diversas rodovias do Brasil. 33 quilômetros de novas restaurações e com empreendimentos espalhados em praticamente todas as unidades da Federação. Pode passar? Vou destacar aqui a construção e a conclusão de uma instalação portuária de pequeno porte em Parintins. Naquela região da Amazônia, os portos são fundamentais para o deslocamento das pessoas. 43 quilômetros de pavimentação na 432 Roraima. 32 quilômetros de pavimentação na 230 Pará, Transamazônica. Então, 32 quilômetros de Transamazônica, né, entre Tupiranga e Novo Repartimento. 9 quilômetros de duplicação na 101 Sergipe, 15 quilômetros de duplicação na 101 Bahia. A ampliação do terminal de passageiros de Fortaleza, o Aeroporto Internacional de Fortaleza. A conclusão da ampliação do terminal de contêiner de Salvador, o maior investimento portuário do Brasil hoje, 700 milhões de reais sendo investidos nesse terminal. O alargamento e recuperação de pontes na 304 Rio Grande do Norte, o arrendamento do cais pesqueiro no Porto de Fortaleza, então um leilão de arrendamento
mais um leilão de arrendamento. 6 quilômetros de duplicação da BR-101 Alagoas, entregamos isso ontem. 7 quilômetros de pavimentação na 426 Paraíba, 8 quilômetros de adequação na BR-080 Goiás, travessia urbana de Rondonópolis, 15 quilômetros de restauração na 262 Mato Grosso do Sul, pode passar, mais 21 quilômetros de duplicação na 381 Minas, a rodovia que mais mata no Brasil. Nós entregamos 21 quilômetros agora de duplicação no momento da pandemia. Uma ponte na 367 Minas, 27 quilômetros de duplicação, ministro Onix, na 116 Rio Grande do Sul, 8,3 de duplicação na 63 Paraná, 6,5 de duplicação na 392 Rio Grande do Sul, mais 2 quilômetros de duplicação na 470, enfim. E mantivemos as nossas atividades de concessão com iniciativa privada. Assinamos, há 2 semanas, contrato de prorrogação da Malha Paulista, né, onde nós vamos investir, o setor privado investirá 6 bilhões de reais em 5 anos. A gente vai tirar a capacidade da ferrovia de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas ano em 5 anos. São 10 mil empregos gerados nesse empreendimento, 40 municípios atendidos com intervenções. Pode passar. Ali algumas fotos, né? A primeira da 230 é a Transamazônica, a segunda 267 Mato Grosso do Sul, da nossa ministra Tereza Cristina, o aeroporto de Fortaleza, 116 Rio Grande do Sul, ministro Onix, a 381 Minas, a gente pegou ali uma foto de um viaduto de 600 metros, o IP4 de Parintins, a obra que nós inauguramos ontem, que é a da BR-101 Alagoas, o aeroporto de Foz do Iguaçu, onde a gente está trabalhando à noite, estamos trabalhando também na ponte internacional de Foz, então tem uma agenda grande aí de visitas para a gente fazer, presidente, nos diversos canteiros. Já publicamos o edital do arrendamento portuário do STS 1414A, são 2 terminais de celulose no Porto de Santos, vão dar certo. Eu tenho hoje no TCU o projeto da BR-153 Goiás-Tocantins, da 163 Pará, dos terminais de Itaqui, de Aratu, de Santana, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e estou mandando para lá este mês o projeto da Ferrogrão, o da 381-262 Minas Gerais e o da Nova Dutra. E no finalzinho do mês, mais tardar início do mês que vem, estou mandando mais 22 aeroportos, ou seja, a gente vai ter lá no TCU mais de 50 bi em investimentos a serem contratados para iniciativa privada. Nós terminamos nesse período 34 estruturações de novos projetos e fechamos ao nosso 30º contrato de concessão. Então, realmente não podemos parar. Estamos seguindo à risca a sua determinação, presidente, de trazer a transformação para o setor de infraestrutura e conseguimos manter, neste período de crise, a logística e o abastecimento funcionando. Se me permite complementar, também estamos fazendo, mas via Itaipu Binacional, com o general Silvio Luna, que é o nosso presidente, 2 pontes com o Paraguai. O recurso basicamente vindo ali da usina, ou seja, um trabalho do presidente João Silvio Luna, exatamente dando maior atenção aos recursos que se arrecada naquela empresa. E se me permite, Tarcísio, só para dar uma reforçada, há um clamor popular no tocante a ferrovias no Brasil. Então, 2 assuntos, rapidamente, se pudesse falar para nós aqui. Primeiro, a previsão da conclusão da ferrovia Norte-Sul, que vem do Maranhão, Tocantins, Goiás, e morre em São Paulo, no porto de Santos. E mais uma ênfase, todos os estados são importantes para nós. Vimos aqui o Onix falar sobre o Bolsa Família, a região Nordeste é extremamente importante para nós. Mas também temos mais uma ênfase na Malha Paulista, a importância dela para o escoamento, né, do que se produz da região para a região portuária, bem como a possível interligação com a região sul. Bom, primeiro, Ferrovia Norte-Sul foi uma conquista do governo Bolsonaro, foi licitada no ano passado com grande sucesso, um leilão que nós tivemos aí, um ágio de 100% em relação ao valor projetado de outorga, né? Então surpreendeu pelo valor, 2,7 bi. Estão sendo investidos 2,8 bi na conclusão de obras, em material rodante, sistema de comunicações e sinalização. Tem 1 bi de obras em andamento neste momento, obras que não pararam e que vão estar concluídas no ano que vem. Isso significa que no ano que vem nós vamos ter a Ferrovia Norte-Sul operando integralmente. Isso vai proporcionar a ligação
do Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, em São Paulo. Nós vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária que vai ligar o Brasil de norte a sul. E a ferrovia norte-sul vai proporcionar, então, o escoamento dos grãos, das commodities do centro-oeste para o Porto de Santos, e também da carga containerizada, da carga refrigerada, dos frigoríficos, que vai chegar pelo porto com a operação de contêineres, e estamos operando com double stack, né? A gente opera já com contêiner empilhado para aumentar a capacidade. O que vem da Ferrovia Norte-Sul, o que vem da Ferronorte, o que vem da MRS, cai na Malha Paulista. A Malha Paulista, então, é o grande concentrador de cargas, levando essas cargas para o Porto de Santos. E daí a necessidade de aproveitar a oportunidade de fazer a renovação da concessão para aperfeiçoar essa malha. Vamos investir 6 bilhões de reais nos próximos 5 anos, mas o investimento não para por aí. Então, nos primeiros 5, a gente sai de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas, mas a gente vai chegar a 105, 110 milhões. Vai haver substituição de todos os dormentes, substituição dos trilhos, porque a gente vai operar com um trem tipo diferente. Hoje a gente opera com vagões, com composições com 80 vagões, nós vamos começar a operar com composições com 120 vagões. Operação semiautomática, então praticamente a operação ferroviária toda automatizada, 40 municípios recebendo obra, duplicação da linha praticamente em toda a sua extensão, vários contornos ferroviários em cidades importantes, como o contorno de São José do Rio Preto. Nós teremos outros contornos, teremos pátios de manobra. Então, é um investimento dos mais relevantes. Vamos adequar a chegada a Santos para suportar essa capacidade ferroviária que vai chegar lá. Ou seja, nós vamos investir dentro do Porto de Santos mais 1 bilhão em ferrovia, dentro do Porto. Então, nós vamos ter uma grande pela ferroviária, um feixe ferroviário que vai atender todos os terminais da margem direita. A gente vai elevar a capacidade do porto dos 160 milhões de toneladas hoje para 240 milhões de toneladas. E isso abre a possibilidade da gente fazer outras experiências, outras renovações de contrato que vão nos permitir a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, a conclusão da FIOL, e no final nós vamos fazer uma concessão da ferrovia de integração do Centro-Oeste junto com a ferrovia de integração Oeste-Leste, ou seja, nós vamos ter um ramal Norte-Sul e nós vamos ter um grande ramal Leste-Oeste. E vamos proporcionar para o Centro-Oeste, para os produtores da região, 3 alternativas ferroviárias diferentes para portos marítimos. A gente está falando de 40 bi de investimento em ferrovias, todo investimento privado. Estamos falando depois da reabilitação da Malha Sul, com a recuperação do ramal de Cruz Alta, recuperação do ramal de Uruguaiana até o Porto de Rio Grande, todo o tronco sul até a ligação com o Sumaré, ou seja, vamos interligar todo o Brasil com ferrovia. Para complementar, então, nós temos uma excelente política externa, conduzida pelo ministro Ernesto, e essas 2 obras, 2 pontes com o Paraguai, advêm dessa política, dado o excelente relacionamento que temos com o presidente Marito do Paraguai, para, obviamente, o desenvolvimento daquela região. Muito obrigado, ministro. Excelente. Ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia. Bom dia a todos. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele por sua transversalidade, de tecnologia de estar basicamente em todos os ministérios, funciona como uma ferramenta de auxílio, desenvolvimento de projetos dos demais ministérios. Nós temos, nesse momento de pandemia, uma função central, que obviamente envolve diretamente a ciência. A ciência é a única arma que nós temos para vencer o vírus em si, combater o inimigo em si, e ainda a parte de tecnologia, inovações e comunicações complementam outros 2 eixos. Então, basicamente, nós operamos em 3 eixos. Um ligado diretamente à ciência, às ações da ciência, o outro ligado à tecnologia e inovações, o desenvolvimento de sistemas para combater os impactos da pandemia, e o terceiro, voltado com as comunicações, para manter o sistema estável e manter tudo funcionando com as pessoas em isolamento e assim por diante. Nós temos aproximadamente 154 ações realizadas pelo Ministério. Eu não vou discorrer sobre isso, além do trabalho normal do Ministério em situações como
o nosso Centro Espacial de Alcântara, que tem sido desenvolvido ao longo desse trabalho, é uma coisa que vai ser realmente um empreendimento muito importante para o governo, um empreendimento muito importante para aquela região, para o desenvolvimento econômico e social. Nós temos avançado bastante nesse sentido. Também com relação à instalação de backbones, de fibra ótica na região Nordeste, na região Norte e Centro-Oeste. Então, na região Nordeste, a ideia são 77 cidades, aproximadamente 2.500 instituições de ensino, mais de 700 instituições de saúde também. Então, é um empreendimento extremamente importante também para o desenvolvimento daquela região, além da região Norte, com mais de 10 mil quilômetros de fibra, né, dos rios, que vai interligar basicamente todas as cidades da região Norte. E a Centro-Oeste, a ideia, principalmente a parte agrícola, né, para trazer conectividade para o campo, que é também extremamente importante. Nós temos essas 154 ações, além das normais que nós temos acontecendo. Nos 3 eixos, né, a parte de comunicações, ter mantido as comunicações estáveis aí no país, graças a um trabalho coordenado com as operadoras e outras entidades do setor de comunicações, assim como de radiodifusão, telecomunicações e radiodifusão. Na parte de desenvolvimento de tecnologia, nós temos feito aplicações e investimentos, tanto no desenvolvimento de inovações. Estou falando em ventiladores, estou falando por exemplo, eu montei 4 ventiladores completamente nacionais, em desenvolvimento de tecnologia nacional, assim por diante, além do aumento da produção desses componentes do Brasil, assim como equipamento de produção individual, coletiva e etc. Na parte de ciência, nós temos algumas prioridades ali. A primeira, reposição de medicamentos. A segunda, testes diagnósticos. A terceira, vacinas. Mas hoje, né, eu pedi esse tempo para focar, né, quem quiser saber das ações do Ministério, dá para entrar em www.mctic.gov.br, ali tem todas essas ações inscritas. Mas hoje eu gostaria de focar, eu pedi esse tempo para falar com relação a pesquisas de reposição de medicamento, né? O Ministério, por sua natureza, trabalha com pesquisa e desenvolvimento. Então, desde lá de fevereiro, o Laboratório Nacional de Biociências, nós temos desenvolvido essa reposição. O que é reposição de medicamento? É usar medicamentos que já existem na farmácia, né, para testar quais deles poderiam ser efetivos no combate ao Covid também, além das suas funções normais. Então, desses 2.000 medicamentos que foram testados inicialmente em sílico, né, usando inteligência artificial, 5 deles foram selecionados. Desses 5, eles foram para o teste in vitro, ou seja, com células reais no laboratório, e desses 5, um deles se destacou, né, com uma efetividade de 94% para redução da carga viral. E esse medicamento é a nitazoxanida, né, um remédio comum para giardia, para rotavírus, etc. Ele não tem nenhum efeito colateral, então é uma possibilidade de que ele funcione no combate ao Covid. Dado isso, nós partimos para os testes clínicos, ou seja, testes com pacientes, né, pesquisas com pacientes, com voluntários. Nesse primeiro protocolo, é um protocolo científico, logicamente, para demonstração clara e sem nenhuma dúvida, a nível internacional. Também eu tenho essa relação com mais 15 países, nós trocamos as informações, ao mesmo tempo nós estamos testando esse medicamento aqui no Brasil, outros países estão testando outros medicamentos também, inclusive a hidroxicloroquina. E os testes da nitazoxanida têm sido conduzidos, né, essas pesquisas com ela, para esses 500 pacientes. Se nós tivéssemos, por exemplo, os 500 pacientes hoje fazendo os testes, em 15 dias nós teríamos a resposta se o medicamento funciona ou não. As indicações de que funcionam são extremamente positivas, ou seja, isso é uma coisa muito boa, né, para a gente imaginar. E a novidade que eu estou trazendo hoje aqui é que ontem nós iniciamos um segundo protocolo, né, porque esse primeiro protocolo, ele trabalha com pessoas, com pacientes que estão com febre, com início de pneumonia, ou seja, com aquele vidro fosco na tomografia do pulmão. Ou seja, já pega de um certo nível de sintomas. Nós estamos começando um outro teste hoje, né, aliás, ontem começou esse protocolo, e esse protocolo segundo, ele pega os pacientes sem quaisquer sintomas, basta que tenham testado positivo no Covid. Por que isso é importante? Porque nisso nós conseguimos medir a carga viral, né, no início do protocolo e ao longo do tratamento, que dura 5 dias e mais 9 dias de observação. Então nós conseguimos medir a evolução da carga viral e conseguimos demonstrar que o remédio funciona
para a redução dessa carga viral, nós temos aí uma arma poderosíssima contra os efeitos do Covid. Então, está aí mais uma arma. A gente vai precisar agora de 300 pacientes, ou 300 voluntários, são pacientes que só testaram positivo nessa segunda bateria, ou seja, nesse segundo testes clínicos, e com isso nós teremos muito em breve, se Deus quiser, aí um remédio para combater o Covid no início. Eu falei devagar essa parte porque é importante entender, né, que é realmente um ganho muito grande, e às vezes as pessoas falam assim, por que o Brasil vai desenvolver isso? Isso não está sendo desenvolvido pelos países. Bom, o Brasil tem uma capacidade muito grande com os nossos cientistas, com os nossos pesquisadores, com as nossas infraestruturas. Lembrar quanto que a gente já sofreu, né, com relação a outros problemas no passado, de dengue, chikungunya, etc. Né? Então, os nossos pesquisadores são excelentes de nível internacional, reconhecidamente internacionalmente. Então, isso é uma coisa que, muito em breve, nós teremos aí um resultado que vai nos ajudar a trazer o país à situação normal, se Deus quiser. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer e deixar o Ministério à disposição, como sempre, né, para qualquer dúvida ou para qualquer ação que nós podemos fazer em conjunto. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Ministro Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor ministro da Casa Civil, Braga Neto, ministra Tereza, ministro Damari e demais ministros. Nós, no Ministério do Desenvolvimento Regional, temos algumas ações de caráter específico e outras do nosso dia a dia que se somam às diversas atividades de enfrentamento à questão da pandemia. Primeiro, presidente, ressaltar o caráter aqui da equipe, né? Eu acho que o Ministério tem demonstrado muita interatividade, muita sinergia, muito trabalho em grupo, né, de apoiamento recíproco, e isso tem sido traduzido nas ações que estão sendo trazidas a público hoje. Dentro do Ministério, nós propusemos e foi aprovado no Conselho Monetário uma linha de crédito emergencial para os empreendedores e cooperativas informais do Centro-Oeste, Nordeste e Norte nos fundos condicionais. Uma linha de crédito de 6 bilhões de reais para pequenos empreendedores e cooperativas informais de microcrédito na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nordeste e Norte já está em operação, e mais de 500 milhões já foram disponibilizados desses 6 bilhões. Nós estamos em vias de implantar também no Centro-Oeste. Nós temos ainda, senhor presidente, a simplificação do reconhecimento do Covid-19 pelos estados. O processo de simplificação desse reconhecimento permite que os estados e os cooperados em cada um desses estados e as microempresas possam acessar esse financiamento. Propusemos também, foi aprovado no mesmo conselho, e eu quero louvar aqui o Ministério da Economia pela sensibilidade, o Banco Central, né, está aqui o Roberto e o Guedes, né, suspensão por até 6 meses dos pagamentos de financiamentos contratados junto ao BNDES e os demais órgãos de fomento por empresas e concessionárias de saneamento com recursos do fundo. Isso foi importante porque permitiu essa atividade tão importante e essencial se manter com o mesmo nível de excelência, né? O saneamento básico e a água tratada em todo o Brasil, como também o tratamento de resíduos sólidos, né? Houve também, no caso das outorgas, a suspensão do pagamento de outorga das águas nos rios federais e a prorrogação desses contratos de concessão, no caso mais de 170 concessões que propiciam irrigação e o tratamento organizado e produtivo desse recurso tão importante que é o recurso hídrico. E aí, senhor presidente, uma ação importante, nós também, a exemplo do que o ministro Tarcísio relatou, não paralisamos as obras que estão sobre a égide desse ministério. São 5.387 municípios dos 5.570 que têm alguma obra, alguma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Acho que, com exceção talvez da saúde e da educação, é o ministério que tem a maior capilaridade. São 11 mil contratos individuais com milhares de municípios brasileiros. E eles foram todos mantidos com entregas semanais. É importante ressaltar, por exemplo, na área do saneamento, são 91 obras em 18 estados,
né, uma carteira robusta de mais de 18 bilhões de reais, que vem sendo mantida com as obras em execução, né, e nós estamos em vias de aprovação do marco regulatório que muda essa questão do saneamento básico no Brasil, né, todo o seu ministério está envolvido, em especial o Ministério da Economia e o Ministério aqui da Ação de Governo, capitaneado pelo ministro Ramos e o ministro Guedes, né, e essa é uma ação setorial do nosso Ministério. Nós estamos em tratativas permanentes com o Senado da República e esperamos que esse mês ainda nós temos um desfecho que vai permitir, senhor presidente, que haja um investimento adicional de mais de 600 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos, o que vai também permitir a cobertura de saneamento, no caso específico, tratamento de esgotos para quase 100 milhões de brasileiros que hoje não têm essa cobertura, e de água potável para quase 40 milhões de brasileiros. Isso é um marco a ser comemorado. Esperamos que esse mês ainda nós tenhamos um desfecho no Senado da República, né? Uma outra questão que é essencial e importante, nós não paramos também a nossa carteira na área de habitação. Temos mais de 300 mil unidades sendo edificadas por todo o país, e toda semana estamos entregando de 2.000 a 3.000 unidades pelos diferentes estados da federação. Recentemente, várias cidades estabeleceram e divulgaram a questão dos consórcios para tratamento também de resíduos sólidos. É um trabalho que tem sido feito através de um fundo de reestruturação do próprio governo federal, né? Isso é um marco, porque o governo perdeu um pouco da sua capacidade de investimento e está mudando a sua feição para buscar essa parceria com a iniciativa privada, né? E resíduo sólido também faz parte dessa questão de saneamento. E eu quero concluir, senhor presidente, colocando aqui uma questão que eu considero essencial. Para mim, a espinha dorsal do crescimento, do desenvolvimento e da melhoria da economia do país, além de tudo que a gente conhece, é a segurança hídrica, com tudo que ela representa, né? Então, nós temos uma série de obras importantes de segurança hídrica que continuam a ser edificadas por todo o território nacional, mas eu quero falar de uma de forma muito especial no dia de hoje, porque após 500 anos de Brasil, nós vamos agora no dia 26 de junho, com a presença do presidente, estarmos no estado do Ceará, comemorando a chegada das águas do São Francisco àquele estado, o que vai permitir a segurança hídrica a um estado importantíssimo do nosso país, que é o Nordeste, e essa é uma ação que deve ser comemorada pelo conjunto dos brasileiros. Então, nós não paramos a obra do PISF, aliás, é um canteiro de obras com milhares de trabalhadores, com todos os protocolos que permitem que haja segurança no exercício das suas respectivas atividades laborais. A construção civil tem demonstrado a sua pujança, tem demonstrado a sua vitalidade e tem se mantido incólume mesmo nessa crise, o que mostra, senhor presidente, que com cuidado, com critério, com protocolos adequados, a economia efetivamente não pode e não vai parar. Para complementar, prezado ministro Marinho, o nosso governo não vai deixar a obra parada. Tudo que for possível, nós vamos buscar a sua conclusão. E essa da transposição de São Francisco, o entendimento de todos, é vital para a região. A segurança hídrica, acima de tudo, quando se quer pensar em desenvolvimento. E com muito prazer estarei no Ceará contigo nas próximas semanas para inaugurar mais esse trecho da transposição. Muito obrigado, ministro. Ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rogério. Bem, Rosário. bem, presidente, vice-presidente, senhoras e senhores, ministras e ministros aqui presentes, Wagner Rogério, eu vou. Tá ficando, vou levar, ele vai conversar com a Damares. Eu sempre chamo ele de Wagner Rogério. Ele já acostumou, né? Porque o Wagner Rogério é de material velho. Pior que eu comprei um remédio manipulado esses dias, quando eu recebi, então escrito Wagner Rogério. Eu falei, acho que. Bem, é importante a gente ressaltar aqui quais são as atribuições da CGU. A CGU tem diversas missões, mas se a gente for dividir em duas grandes missões, a CGU apoia o gestor público na melhor tomada de decisão. Através do nosso trabalho, nós entregamos subsídios
para que os senhores possam tomar as melhores decisões possíveis. E a gente também trabalha com auxílio na área de prevenção e combate à corrupção e fraudes dentro do governo. Essas são as grandes atuações do governo. Então, num momento desse, em que existe grande aplicação de recursos, cresce a importância de um controle interno do governo. Não é alguém apontando problemas. O governo criou a CGU para evitar que isso acontecesse. Então, quando nós estamos trabalhando, nós não estamos apontando problemas de ministério, nós estamos auxiliando os ministérios na identificação dos problemas. Bem, e para isso, nessa pandemia, nós tentamos atuar em eixos. Um eixo é o eixo do aumento da transparência e da participação cidadã. O outro eixo é da área de fiscalização dos recursos. O outro eixo é de levantamento gerais de informações. E, por último, trabalhos investigativos quando necessários. Bem, no eixo da transparência, a gente continuou o que a gente vem fazendo, ou seja, o Portal da Transparência divulgou online todos os gastos do governo para que qualquer cidadão pudesse acompanhar, e inovamos aí com a publicação da base completa de todos os beneficiários do auxílio emergencial. Então, hoje, todos os beneficiários estão publicados na internet. Para que a gente tenha uma ideia, isso já é uma ação que impacta diretamente a participação cidadã. Para que a gente tenha uma noção, essa semana o sistema travou, a gente quadruplicou o acesso ao Portal da Transparência depois que nós publicamos toda a base daquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial. Bem, além disso, falando da fiscalização cidadã, a gente criou um canal específico no Fala BR, que é o nosso canal do governo, para que o cidadão se comunique com o governo através de manifestações, sejam denúncias, elogios, solicitações de informação. Ali nós tivemos, só na área de coronavírus, 33.700 manifestações, sendo 3.343 denúncias de casos de fraude e corrupção. Nós criamos uma força-tarefa para trabalhar essas denúncias. Elas geraram 29 informes que alcançaram 23 municípios, distribuídos em 17 estados e trazendo 64 empresas envolvidas em supostos casos de corrupção. Bem, na área de fiscalização, nós fechamos uma parceria com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde encaminhava previamente as licitações para a CGU e a CGU analisava e identificava riscos. Isso foram 18 processos analisados, que somam 6,1 bilhões de reais, e para que a gente tenha uma noção de um dos resultados, nós revogamos uma licitação de 900 milhões de reais por indícios de fraude na proposta da empresa vencedora. Bem, dentro da fiscalização ainda, fomos fiscalizar os recursos do auxílio emergencial. São recursos de grande monta, o ministro Paulo Guedes já citou aqui, cerca de 150 bilhões de reais. Então, criamos várias trilhas de irregularidades. Vou dar exemplo de algumas. Sócios de empresas que possuem empregados ativos e que estão na lista para receber os R$600. Proprietários de veículos acima de R$60 mil. É um indício de irregularidade. Doadores de campanha, né? Proprietários de embarcações, pessoas com domicílio fiscal no exterior. São alguns cruzamentos só de pessoas com domicílio fiscal no exterior. Identificamos 22 mil pessoas que estavam na lista para receber o benefício e que moram, pelo menos com as informações que o governo detém, no exterior. No caso dos proprietários de veículos acima de 60 mil, são 86 mil pessoas. Então, todos esses dados nos trazem um trabalho que nos permite chegar a identificar fraude. Para que a gente tenha uma noção, na primeira vez que nós cruzamos essa informação, e isso mostra o trabalho ativo do Ministério da Cidadania, nós identificamos 206 mil casos na primeira rodada em relação a isso. Já na segunda rodada, já caiu para 30 mil, demonstrando que muitas dessas irregularidades estão sendo sanadas durante o pagamento, né? Fizemos diversos outros cruzamentos com renda familiar acima do limite, servidores públicos recebendo, o que não quer dizer que o servidor público cometeu uma fraude. Muitas das vezes é o CPF dele sendo utilizado de maneira irregular. Então, estamos fazendo um controle bastante significativo. Além disso, levantamos, basicamente, informações. A gente tem muita dificuldade de ter um referencial de preço nesse momento. Quanto custam os itens? Nós temos um preço histórico, que era um valor, e agora, na pandemia, eles se modificaram. Então, fizemos um levantamento completo de todas as licitações de coronavírus realizadas em 377 entes federados, sendo todos os estados, todas as capitais de município, todas as capitais de estado e todos os municípios acima de 500 mil habitantes. Esse trabalho vem servindo de base junto com as denúncias para que a gente direcione os trabalhos a serem realizados. Já deflagramos 7 operações
diretas, com outros órgãos de defesa do Estado, Polícia Federal, Ministério Público, e mais 5 relatórios de inteligência produzidos pela CGU serviram de base para outros trabalhos que nós não participamos completamente, mas participamos com informação de inteligência para que esses trabalhos acontecessem, inclusive trabalhos que vêm aí identificando pessoas que estão com mandato de prisão em aberto, que estão solicitando o benefício. Então, esse é um pequeno resumo dos trabalhos realizados pela Controladoria nesse período da pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Ministro da Saúde, Pazuello. Doutor Pazuello. Bem, agradeço, em primeiro lugar, aqui ao nosso presidente da República pela confiança e a todos os senhores presentes pela camaradagem nessa missão de combater o coronavírus. E estou vendo aqui as inúmeras ações interministeriais que todos estão fazendo. Isso é muito importante a gente ter essa noção, é uma oportunidade da gente divulgar isso também, mostrar para toda a população brasileira a nossa direção do governo nesse combate. Então isso é muito interessante. E nesse momento eu me solidarizo, como representante do Ministério da Saúde, macro aqui, com as famílias que sofreram as perdas de seus entes queridos aí nessa pandemia, famílias do Brasil como um todo, do mundo, que nós estamos acompanhando. E coloco aqui meu profundo reconhecimento aos profissionais de saúde que estão combatendo diuturnamente na frente de combate nos hospitais, nos postos de saúde, na rua, aonde tiver que ser, nos petrigues. E eu gostaria de usar aqui mais ou menos a quebra de protocolo que o senhor quebrou conosco lá, ainda na Operação Acolhida. E eu queria quebrar o protocolo e solicitar a todos uma salva de palmas para esse pessoal. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eles também estão sacrificando suas vidas. Tá? Eles estão morrendo, estão pegando a doença e morrendo. Muitos já morreram nessa missão. E antes de iniciar a minha apresentação, eu queria ressaltar também a capacidade técnica e a dedicação da equipe que eu encontrei no Ministério da Saúde. É real isso. Tenho também ali ligado comigo diariamente o Conselho de Secretários de Estado, o CONAS, e o de municípios, que é o CONASEMES. Nós trabalhamos juntos, falamos todos os dias. E isso efetivamente compõe o SUS. Acreditem, eu não conhecia esse sistema, efetivamente. E eu posso afiançar aos senhores, é a melhor ferramenta que o Brasil poderia ter para enfrentar essa pandemia do Covid-19, é o SUS, Sistema Único de Saúde que nós temos no Brasil, que é um exemplo para o mundo. E eu, antes de entrar na visão geral sobre a pandemia, eu acho que começa por aí, depois eu entro na apresentação rapidamente, eu queria dizer que estou fazendo 4 ações diretas, macroações no Ministério. Primeira, a transparência. A CGU já se apresentou aqui algumas ideias, mas não a CGU, TCU, PGR e todos os órgãos de controle que os senhores podem imaginar. Nós temos feito reuniões e aberto as portas e sistemas e todos serão locais no Ministério da Saúde. Qualquer momento, em qualquer senha, em qualquer atividade do Ministério da Saúde vai estar totalmente disponível e transparente para os órgãos de controle. A segunda ideia é o reforço das nossas superintendências, recriá-las de uma maneira eficaz, porque essas superintendências nos estados elas vão dar a capilaridade da verificação das ações, do apoio aos outros projetos interministeriais que não têm como verificar o resultado na ponta da linha, apoiar com isso o Estado e o município na ponta da linha também, não só aqui a tripartite, mas chegando na ponta da linha no Estado, nos estados e municípios. E, por fim, é um trabalho de busca de acompanhar o recurso, é um estudo que nós estamos fazendo já com as primeiras conversas com o ministro Paulo Guedes, mas não aprofundei porque ainda não tive esse tempo específico, mas nós vamos acompanhar efetivamente cada real de recurso federal que é repassado para Estado e município. Isso eu acho que é uma obrigação do governo federal, é um esforço muito grande da população brasileira de colocar tantos recursos à disposição dos gestores,
e esse resultado tem que ser acompanhado e garantido, que não haja nenhum outro tipo de desvio de finalidade ou perda desses recursos na ponta da linha, ou má aplicação. Tenho mantido todo o corpo técnico nos seus devidos lugares, então o bojo das secretarias é intocável, ela está funcionando. Já estamos com os secretários, são 6 secretarias, hoje já tenho todos os secretários ou nomeados ou indicados, e a sua grande maioria é médica. Tenho apenas um indicado que ainda é um gestor, pela simples razão que é onde entra todo o recurso que vem para o Covid, e dali é distribuído. Então ainda preciso ter um gestor ali, nesse momento, e que será temporário e voltará a ser um médico nos próximos 90 dias. Bem, essa é uma rápida radiografia do Ministério da Saúde hoje. Começo agora dando uma visão geral, antes de entrar ali nas apresentações, sobre como está hoje, qual é a visão hoje que eu tenho, e nós do Ministério da Saúde temos, sobre a pandemia. Primeiro, que o nosso país é um país continental, não precisa repetir isso todo dia, mas tem que ser falado. Nós estamos sendo, nesse momento aí, sendo transmitidos no Brasil como um todo. Nós não podemos olhar o Brasil como apenas um ponto, como um país apenas. Nós somos um país com espaço continental, com regiões completamente distintas. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Nesse primeiro etapa, nós tivemos o grande impacto na região norte e nordeste, variando apenas em 2 pontos fora da curva, que são as capitais de Rio de Janeiro e São Paulo, pela especificidade de Rio de Janeiro e São Paulo, todos conhecem, pelo tamanho, pela pujança de relações, velocidade, links, modais de transporte, riqueza. Então, basicamente, fora da curva, Rio e São Paulo, e o restante nós estamos observando Norte e Nordeste. Nesse TO Norte, nós vemos ali que são 3 etapas. A preparação, que já aconteceu, o impacto na região da capital e região metropolitana, que já aconteceu, esse impacto já subiu e já desceu, nós temos as curvas todas para mostrar, e agora nós temos um recrudescimento do interior desses estados. E essa é a terceira etapa, que nós consideramos, na nossa visão, o final da passagem da pandemia. Nessa terceira etapa, a estratégia ela é utilizar a estrutura já desdobrada nas capitais e regiões metropolitanas, que hoje começam a ficar ociosas. Não podem ser desmontadas, nem deixar de investir. Continuamos trabalhando nessa direção para aumentar a capacidade e evacuar o pessoal do interior para tratar na cidade, com respiradores de transporte, meios aéreos ou meios terrestres. Essa é a grande estratégia. É óbvio que onde haja hospitais no interior que possam ser reforçados, claro, estamos reforçando também. Mas a estratégia principal começa em evacuar e tratar na cidade, reforçando apenas os hospitais do interior que tenham condição de atender esse reforço. É importante colocar que nas capitais principais, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, São Luís, Teresina, e praticamente todas elas nessa primeira linha, já aconteceu a passagem e já diminuiu bastante o número de óbitos, o percentual de ocupação de UTIs e a fila da regulação para leitos de UTI. Nós acompanhamos isso diariamente. Então, eu posso afiançar aos senhores que é assim que está acontecendo. A pandemia ela vai se espraiando. Então, quanto mais distante essas outras capitais também estejam no centro nervoso ali das grandes capitais do centro-norte, algumas capitais menores também estão ainda no meio da segunda etapa. Mas o caminho fica claro. E aí faço a observação. Essa
primeira etapa, que foi o Norte e Nordeste, com relação ao inverno do Norte e Nordeste, ligação viral que vem do Hemisfério Norte, a nossa influenza acontece em fevereiro, março e abril, teremos o Sul, com a nossa influenza que acontece em junho, julho e agosto. Por isso que as vacinas são em etapas diferentes. Nesse momento agora do Centro-Sul, como vai ser esse impacto? Na minha visão, na visão do Ministério da Saúde, esse impacto ele vai ser completamente diferente do Norte e Nordeste, por algumas razões. Houve uma preparação maior, mais tempo de se preparar, verificar como aconteceu no Norte e Nordeste, e principalmente a curva de aprendizagem. Aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a primeira ideia do protocolo de ficar em casa, doente, e só ir para o hospital quando estiver passando muito mal, ele é uma péssima ideia. O que tem, o protocolo que está sendo tratado é, ficou doente, procure imediatamente o médico, vai aos postos de triagem. O diagnóstico é clínico, inicialmente, dos nossos médicos que têm condição de sobra de fazer os diagnósticos clínicos e de prescrever a melhor medicação. Essa prescrição é do médico. Nós todos já fomos aos médicos a vida inteira. Nunca questionamos o diagnóstico. Nunca reclamamos de comprar o remédio e tomar, ou receber o remédio e tomar, ou injeção. Então, nós vamos receber o nosso diagnóstico, receber a prescrição médica e vamos nos tratar imediatamente com o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico ele pode ser aprimorado, detalhado, com uma tomografia computadorizada, ele pode ser no acompanhamento do médico e ele pode ter o teste PCR viral, mas isso não é sine qua non para iniciar os tratamentos que o médico tem que começar. Então, essa curva de aprendizagem vai fazer com que o resultado da pandemia, agora na parte centro-sul do nosso país, ela seja realmente diferente e permita que a gente continue focado na manutenção do funcionamento das estruturas, na manutenção do funcionamento da nossa economia, que é isso que tem que acontecer. É isso que o Ministério da Saúde ainda vai estar fechando com a Casa Civil, com relação às nossas propostas nesse aspecto de como funcionam, como devem funcionar as coisas. Já é conhecida, o Tarcísio acabou de falar, como funcionam as empresas, já é conhecido. Em Manaus, eu comandava a 12ª Região Militar. Nós temos 5 mil homens em Manaus, na maior cidade que teve colapso. Nós tivemos 0 mortos. 0. E as pessoas moram nas cidades, nas áreas mais carentes também da cidade. Agora, é triado todos os dias, acompanhado pelo médico todos os dias, todo dia tem que ir para o quartel trabalhar, todo dia tem que ser observado e acompanhado pelo médico se precisar se tratar. 0 mortes. Então, tem que pensar nisso, né? Bem, então, essa é a radiografia do nosso país em relação à pandemia. Hoje, neste momento, região Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a radiografia. Bem, o que estamos fazendo hoje? Estamos tratando de 2 grandes protocolos, que é o protocolo ou orientações para testagem em massa e diagnósticos, que é esse que eu acabei de falar. E as orientações para manejo do paciente, que também é mais ou menos o que eu acabei de falar. É direto para a triagem, direto para o diagnóstico médico e a avaliação dos nossos médicos pelo Brasil. E aí falo sobre a resolutividade nos hospitais. A UTI e os respiradores, todos falam aqui o tempo todo e continuamos falando pela televisão e por todos os lugares, é a última opção. Nós não podemos deixar as pessoas irem para respiradores. Nós temos que tratá-las antes disso. Nós temos que tratá-las nas unidades de suporte ventilatório, ou enfermarias de cuidados intermediários, ou unidade de tratamento intermediário, semi-intensivo, como quiser colocar. A UTI é o último caso, até porque a resolutividade positiva depois que cai na UTI, ela é pequena.
Então, ficou doente, recebeu os medicamentos, foi para casa e ficou bom, é o ideal. Ficou doente, recebeu os medicamentos, foi para casa, precisou retornar para o tratamento, ele vai para a unidade de suporte ventilatório. Começa com catéter de alto fluxo, começa com pronação, colocar de barriga para baixo, para o pulmão funcionar melhor. Continua com a respiração não invasiva, usando o BiPAP, usando aquela proteção para não espargir, que foi trabalhada lá em Manaus, isso daí, está no Brasil, está no mundo. E por fim, respiradores ainda dentro da unidade de suporte ventilatório. Só se esse paciente agravar muito, tiver outras comorbidades, tiver problema renal, cardíaco, aí vai para uma UTI, que é especificamente uma UTI. Esse, em resumo, são os dois grandes trabalhos que nós estamos fazendo. Trabalho de testagem, diagnóstico e trabalhando com o manejo dos pacientes. Dentro da lógica dos manejos, tem 3 anexos. Um já liberado, que é a orientação para medicamentos. Nós colocamos ali todos os medicamentos que nós temos conhecimento que estão sendo usados hoje, todos, sem exceção. E apresentamos ali como esse medicamento, caso seja prescrito pelo médico, ele deve ser usado no seu ideal. Onde, em que momento é melhor ser usado e onde, em que momento nós não aconselhamos usar, porque o colateral é mais perigoso. Esse foi o trabalho de orientação que nós fizemos já de medicamentos. Estamos alinhando insumos e equipamentos, é só pensar no que eu acabei de falar sobre unidades de suporte ventilatório, e estamos alinhando a capacitação de recursos humanos, que fica específica para atender esse pessoal. Quando você trata de unidade de suporte ventilatório, você diminui a necessidade de capacitação de intensivistas, que é o nosso maior problema. Médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas com essa capacidade. Então você foca num grau abaixo de capacitação de recursos humanos. Bem, vou passar rapidamente números, não vou me alongar neles, por favor. Então aqui, já foram 48 bilhões de reais passados pela saúde, fora todo o trabalho que foram colocados aqui em outros ministérios. Pode ir? Não vou, isso aí é muito detalhado. Pode ir? Também muito detalhado? Então, com relação à habilitação de leitos, essa palavra é uma coisa que muitos não conhecem. Então, o Ministério da Saúde, ele paga R$ 1.600 por dia para cada leito de UTI com novas habilitações, por dia, e paga adiantado 3 meses. Então, já foram 7.000 leitos, 7.300 leitos habilitados, novas habilitações, fora o que já eram habilitados. Estamos pagando isso para todos os estados e continuamos recebendo solicitações de habilitação de leitos. É só multiplicar. Então, 1.600 vezes 30, 30 vezes 7.000. Pode ir. Já está colocado lá? Pode ir. Aí, os 7.500 leitos de UTI já habilitados, também colocados por estado e por região. Pode ir. Já distribuímos 11,3 milhões de medicamentos. Isso daí pelo Brasil como um todo. E coloco aqui que essas distribuições específicas de equipamentos e alguns medicamentos, isso não era comum ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um órgão que trabalha com a normatização, o apoio, a distribuição de recursos, notas técnicas, e dentro da lógica tripartite do SUS, a execução, aquisição e execução efetiva é do Estado e do município. Nesse tipo de missão centralizada de combate ao Covid, algumas coisas foram centralizadas, para efeito de estoque regulador, para efeito de evitar o sobrepreço, para efeito de estados mais afastados no Norte e Nordeste, não tenham a mesma capacidade de adquirir que os estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais centrados na produção. Então, esse foi o motivo de algumas centralizações. E aí, obviamente, distribuições. Pode ir? Pode ir? Pode voltar um.
Daqueles números, 2,9 milhões de comprimidos de cloroquina e 8,4 milhões de cápsulas de oseltamivir distribuídos. Pode ir? Já distribuímos 115 milhões de itens de EPI. É um número muito grande. 115 milhões. Isso é só o estoque regulador. Os estados e municípios compram algo também tão grande quanto isso daí. Pode ir? Aí é só detalhamento de onde estão distribuídos. Pode ir? Também é só mais uma visão. Pode ir? 10 milhões de testes também já foram distribuídos. É 5% da população testada. É uma das grandes, considerando a nossa população e o que já foi distribuído, é uma das maiores testagens que já aconteceram. Pode ir? Desses 10 milhões, 3,1 milhões de PCR. Eu acho que cabe perder 2 minutos aqui falando sobre PCR e teste rápido, até para a gente tirar essa cobertura que fica sobre isso. A testagem de teste rápido, ela avalia especificamente se você está ou não com os anticorpos que o próprio corpo produz, porque quem combate o vírus são os nossos anticorpos. Os remédios que nós tomamos é para nos manter aptos durante o combate dos anticorpos. Não é para mais nada. Os remédios é para nos manter aptos, porque é a fabricação de anticorpos e as ações dos anticorpos no vírus que vai fazer com que a carga viral caia. Então, quando o corpo ele produz esses anticorpos, aparece no teste rápido, que só aparece a partir de 1 grau de produção do anticorpo. Se você fizer o teste rápido no primeiro, segundo, terceiro, até o 6º dia, 5º dia, a probabilidade de não dar nada é enorme. Só a partir de um certo grau da curva que você passa a ter, efetivamente, anticorpos suficientes para aparecer no teste rápido. Então, é por isso que a estratégia está sendo toda discutida com clareza e já está bem adiantada para ser apresentada. Com relação ao PCR, é ao contrário. Ele observa a tua carga viral, se você está ou não com o vírus. E o PCR é um teste extremamente complexo. Envolve várias fases, envolve o canudo o cotonete para passar no nariz e na garganta. Isso vai para uma solução específica. Essa reagente tem que estar a 20 graus negativo. Isso tem que ser transportado nesse reagente para um laboratório, que alguns laboratórios no Brasil apenas têm capacidade de fazer essa avaliação, esse processamento. Quando chega no laboratório, tem que trocar de tubo, trocar de lâmina numa capela, e aí sim vai entrar no equipamento para análise. E aí sim, depois de um tempo, vai ter a resposta e volta esse processo para trás. Isso é um teste PCR. Será que a gente tem essa capacidade toda? Estamos nos preparando para isso. Para isso a Fiocruz e outros laboratórios estão se preparando, os nossos LACEN, para fazer esses exames. Não é simples quando se fala de 10 milhões, 5 milhões de testes PCR, por causa dessa logística toda para o teste. E é por isso que a gente tem que estar focado no diagnóstico médico, no tratamento inicial, nas tomografias computadorizadas. Essa é a melhor forma de combater a doença. Pode ir? Bem, 3.800 ventiladores. E sobre ventiladores, eu já falei que não podemos ser aí a solução do problema. Isso aí é quando nós não conseguimos resolver o problema na hora certa. Aí cai nos ventiladores. Hoje, a indústria nacional, ela praticamente já tem capacidade de suprir tudo que nós precisamos de ventiladores. Isso aí é uma vitória da indústria nacional. Temos acompanhado isso todos os dias. O Ministério da Defesa tem me apoiado fortemente nessa prospecção e nessa análise. É uma equipe que já trabalhava com produtos de defesa e foi rocada para cumprir essa missão. E a gente tem hoje a certeza, não convicção, mas a certeza de que nós temos condição de produzir todos os respiradores necessários na indústria nacional. Temos capacidade de comprar na indústria internacional, temos doações chegando, então
para aquilo que a gente precisa. Eu acredito que a gente vá produzir e distribuir na medida certa, na hora certa, para cada lugar. A estratégia que nós usamos nesses últimos 50 dias, 40 e poucos dias que nós estamos trabalhando, ela foi de uma grande rede de relacionamento humano. Então, é conduta, é análise de como está aquele estado, aquele município, a realidade naquele momento. E qual a capacidade que aquele gestor ou aquele hospital tem de colocar em funcionamento o equipamento. Foi em cima dessas análises diárias, conversas diárias, que nós pactuamos a distribuição desse equipamento, desse material. Não só respiradores, como todos os outros equipamentos e outros EPIs, etc., que nós tínhamos. Era em cima da maior demanda, do maior risco e da capacidade de utilização. Foi como nós fizemos no Norte e no Nordeste, foi como, graças ao trabalho desses gestores e com esse apoio, é claro, que a gente reverteu o quadro. Eu acredito que o quadro das capitais e regiões metropolitanas está praticamente revertido e isso faz parte dessa distribuição que está colocada aí. Pode ir? São números? Pode ir? Pode ir? Pode ir também. Pode ir, pô. Pode ir? Bem, quanto a recursos humanos. Então, o que acontece? Claro que Amapá, Roraima, Amazonas e os estados mais distantes do nosso país têm maior dificuldade de ter recursos humanos à disposição de recompletar. Muitos caíram, e isso fez com que a gente teve que agir o governo federal. E tem um programa, nós estamos com 1 milhão de profissionais de saúde que estão cadastrados no nosso programa, com um grau de capacitação. O governo ele tem apoiado diretamente os gestores na ponta da linha, com pessoal também. E toda a logística, contratação, transporte e pagamento sai dos nossos programas federais, com também ligação direta com a economia. Pode ir. Mais médicos, com 6 mil vagas preenchidas em 2020, que também foram utilizados. Pode ir. Brasil conta comigo. Já coloquei aí 1 milhão de pessoal cadastrado e já com bastante gente trabalhando. Pode ir. Força Nacional do SUS também sendo empregada. Pode ir. Pactuamos isso aí na última reunião com o CONAS e CONASEM, os estados e municípios, a implementação desses centros de referência para casos leves de Covid. Isso aí faz parte, é um nome bonito para o PETRIG, para o posto de triagem. Pode ir? A vacina para gripe. Por que a vacina para gripe é importantíssima no momento certo? Porque você evita juntar os efeitos da influenza com os efeitos do Covid. Então, é uma curva de aprendizagem. Nós temos que vacinar, adiantamos a Damares já colocou, adiantamos as fases da vacina para poder vacinar mais rápido e evitar que isso se misture no momento que chega o Covid naquela pessoa. Pode ir? Pode ir? Bem, N programas estão N programas estão sendo desenvolvidos dentro do Ministério. Eu não vou me alongar sobre eles, mas eles vão desde a telemedicina e... Pode ir, vai passar rapidamente. TeleSUS, teleconsultoria, pode ir. Para profissionais de saúde, apoio psiquiátrico, pode ir. Portal interativo, Covid-19, pode ir. Bem, antes de entrar na fatídica discussão de dados, números, que é o que a gente tem discutido hoje, essa semana toda aí, com bastante desinformação sobre o assunto, eu queria colocar aqui sobre uma notícia campeã, que são as vacinas. Então, nós temos 2 protocolos nacionais que estão sendo tratados pelo MCTIC, são protocolos, um em São Paulo, outro em Minas, e que também estão trabalhando nesse desenvolvimento, e o ministro Marcos está acompanhando isso e apoiando essas iniciativas. E nós temos
Estamos estudando, junto com Fiocruz, MCTIC, Ministério da Saúde, a SVS, a Secretaria Básica, e outros profissionais de apoio, o que está acontecendo no mundo. E para encurtar uma longa história, são 16 as mais promissoras possibilidades, e dentro das 16 nós elencamos 3. A melhor de todas, que nós estamos apostando as fichas, é na de Oxford, que é um desenvolvimento que está acontecendo muito concentrado lá, apoiado pela... É um programa que é de aceleramento desse processo, e nós estamos juntos, nós somos um dos participantes, já éramos participantes dele, desse conselho, desse trabalho anteriormente. Na América Latina somos o único país doador desse protocolo, e nós já estamos dentro desse protocolo. É uma vacina que pode acontecer ainda na metade do segundo semestre desse ano, e a gente está apostando muito nisso, e já estamos fazendo parte do processo para que a gente tenha o direito até de produzi-la no Brasil. Isso faz parte de um outro grande trabalho, junto com a Fiocruz e o Biomanguinhos, para que a gente produza essa vacina no Brasil, para todo o Brasil e, quiçá, para a América Latina, né? Para a América do Sul, desculpa. Os outros 2 é a Moderna, nos Estados Unidos, e a outra é uma chinesa, que nós também estamos monitorando e participando da forma que a gente possa colocar. Então não é colocar todos os ovos só numa cesta, mas a principal, a de Oxford, a segunda, a dos Estados Unidos, e a terceira, a chinesa, nós estamos trabalhando. Isso é muito promissor, além das 2 nacionais. Bem, vou falar agora, para terminar, sobre a modelagem de dados, e eu gostaria aqui de deixar algumas coisas muito claras. Senhores, os dados, eles precisam ser completos e sem nenhum tipo de dificuldade de acesso. Nós estamos há 20 dias, faz mais ou menos 20 dias que eu conversei com o presidente, que nós estávamos trabalhando nesse desenvolvimento de como buscar todos os dados desde o início da pandemia. Porque os dados precisam ser consultados e devem compreender por dia a subida, a descida, que ação aquele gestor fez naquela cidade, que fez aumentar ou diminuir, ou não teve nenhum reflexo da ação que foi feita. É claro que os somatórios estão todos disponíveis, é um BI. Então, é um BI, é uma ferramenta que não é simples de você montar ela imediatamente. Foram 20 dias desenvolvendo. E está pronta. Nós disponibilizamos no domingo à noite, cedo, a primeira versão dela. E, claro, ontem já melhorou e hoje vai ficar melhor ainda, e assim vai todos os dias. Aí a pergunta eterna: que horas vai ser disponibilizados os dados? 24 horas. Os dados estão disponíveis 24 horas. No momento que os dados chegam e são atualizados no BI, eles estão atualizados. Aqueles que não estiverem desatualizados é porque não chegaram os dados ainda e estão em compilação. Não existe horário. O horário pode ser às 16 horas, às 17 horas, às 18 horas. É a hora que o dado daquele dia chega, é compilado e colocado à disposição. Senhores, quanto mais cedo o dado chegar, mais cedo ele é compilado, mais cedo ele é colocado no BI, mais cedo todos têm acesso 24 horas aos dados. E os dados, eles são completos. Nós estamos falando de óbitos desde o primeiro dia. Desde o primeiro óbito até o dia de hoje, por exemplo, quando for colocado. 1 por dia, todos os dias. Quer somar? Já está somado embaixo, é só olhar a soma. Quer ver por milhão? Já está colocado. Está colocado por... óbitos. Contaminação, a mesma coisa. Todos os dados de contaminados, novos contaminados, etc., também estão desde o primeiro dia. Isso foi colocado domingo, hoje é terça-feira. E nós começamos a trabalhar nisso há 20 dias atrás, depois da primeira reunião que eu apresentei isso para o presidente. Ele falou, é assim que tem que ser colocado. Só que demorou quase 20 dias para chegar nele, nesse modelo. E, continuando, hoje nós já estamos com 2 grandes números,
que são os números principais, que é o de contaminação e o de óbito. Estamos trabalhando dois números importantíssimos, que são o percentual de ocupação de UTI e o número de curados. Com o BI separado por capitais e região metropolitana, interior dos estados, estado, região e Brasil, eu posso disponibilizar o dado que chegue para mim. Quando você tinha o dado de 15 estados e colocava como dado do Brasil, era um dado que não era fidedigno. Então, é muito importante compreender como é importante nós termos os dados completos. É muito importante compreender a responsabilidade do Ministério da Saúde em colocar dados que você observa o dado e sabe que eles não estão completos. Então, é ao contrário, 100%, 80 graus, ao contrário do que está se discutindo em mídia e em outros canais. Nós estamos trabalhando para mostrar ao contrário, 100% dos dados. E com a modelagem regional, estadual, cidade, capital, região metropolitana e interior, nós podemos colocar ali os dados que cheguem para aquele dado. Se quiser ver o dado Brasil como um todo, é só clicar Brasil e vai ver o dado Brasil. Mas tem que compreender que talvez alguns estados e alguns municípios, por dificuldade de lançamento ou por não ter a rotina completa, pode não estar ali. É muito mais importante a gente observar a ferramenta para os gestores, que são prefeitos e governadores, que observam a sua localidade, observam a sua região, observam a variação desses números. Então, esse BI está colocado ali, que é uma análise Brasil, tá? Claro que são só slides, não está aberto o BI. Aí você vê as curvas desde o primeiro dia, todos os números de óbitos, óbitos por milhão, contaminados total, população em questão. Isso sim é uma informação, uma tabela simples, dizendo acumulado de mortos, acumulados de contaminados do Brasil, não era uma informação digna para apresentar para o povo brasileiro. Se demorou, peço desculpas, foram 20 dias de trabalho, e trabalhando todos os dias para chegar nesses dados. Hoje, nós temos condições de analisar exatamente a progressão de dados todos os dias, todas as semanas epidemiológicas, até o dia de hoje. Prossiga, por favor. E aí você vai passando por região, no caso ali região norte, região nordeste, pode ir sul, sudeste, pode ir um estado da região para observar, pode ir municipal, pode ir nível municipal, pode ir. Bem, então, voltando ainda a colocar, senhores, nós temos um minutinho, estou acabando. Eu sei. Essa ferramenta que está colocada aí, ela é a melhor ferramenta que nós poderíamos ter desenvolvido. E quando isso for de conhecimento público, que as pessoas compreenderem, a mídia compreender isso, acredito que a gente vai voltar ao normal com relação à discussão de dados. E compreender que, sim, os dados têm que ser colocados imediatamente quando cheguem para nós. E serão imediatamente disponibilizados no BI e não tem hora para divulgar dado. Quando era uma planilha simples, somativa, você podia até marcar uma hora. Você tinha que fazer a planilha, distribuir. Agora não. Agora é o BI. Colocou o dado, está disponível no sistema para o Brasil e para o mundo. É nesse site. Então, continuando. E está no site do Ministério da Saúde. Está no link do site do Ministério da Saúde. Vou falar agora sobre a outra discussão que está que são o número, o critério para o número de óbitos. É muito simples isso, porque está se fazendo uma outra discussão que não existe. Senhores, hoje os óbitos estão chegando para nós pelos registros de óbitos e vão continuar chegando. Só que quando a gente olha no registro de óbito,
você tem também a data do óbito, e não apenas do registro. Não tem nada a ver com mudança de números de óbitos. Os óbitos estão registrados e é o seu protocolo de vigilância sanitária. Ele é registrado. Quando você bota no cálculo diário, você vê que ele é acumulado nos dias de registro. O que nós estamos propondo, e aí eu coloco como proposta, é que a gente use os mesmos números, mesmos quantitativos, mas nos dias do óbito. Com isso você vai ver exatamente o que aconteceu com mais transparência. Não tem nada a ver com o número de óbitos, nem número de registros, e sim o lançamento do óbito no dia que ele morreu, e não no dia que foi registrado no boletim de saúde sanitário. E vai corrigindo os anteriores. Aí você passa a observar exatamente a curva. E se você observar a verdadeira curva, você passa a entender o que aconteceu. No momento que você não tem a compreensão do que aconteceu, porque está registrado em conjunto, você acha que caiu. Opa, diminuiu os mortos em 3 dias. O que aconteceu? Nada. Só não foi registrado. Foi registrado tudo no 4º dia. O que aconteceu no 4º dia? Nada. Não aumentou nem diminuiu. Aconteceu que foram lançados os registros. Se nós lançarmos no dia que morreu, nós temos a curva exata e permite uma gestão mais efetiva dos gestores municipais e estaduais, verdadeiros combatentes que estão agindo nessa missão. Tá bem? Então, são 2 assuntos: padrão de modelagem do BI e compreensão de números. Os números nunca serão mudados. No primeiro dia que eu cheguei, apresentei para o presidente que eu tinha dúvidas sobre como estavam sendo colocados os números. As minhas dúvidas eram em cima do que estava sendo enterrado e não estava com os registros corretos para cima. Nós queríamos ver se realmente não estava sendo subnotificado e não aumentado. Nós estávamos buscando o número verdadeiro para evitar a subnotificação. Nós nunca falamos de hipernotificação. Nosso medo é que estivesse havendo subnotificação. E isso nós buscamos, trabalhamos para ter os dados reais. Todo o restante é apenas discussão, interpretação, mídia, combate, como colocou aí o ministro Onix. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Eu queria agradecer a todos os senhores, me desculpar por aqueles que não vão falar hoje. Foi uma decisão do presidente aqui, nós selecionamos só alguns, ele próprio escolheu, tá? Haverá outra oportunidade. Presidente, está terminado. Antes de encerrar, eu queria agradecer a Band News, que desde o primeiro momento deixou o sinal aberto para essa nossa reunião, bem como a CNN, que alguns minutos depois também fez o mesmo procedimento. Obviamente, essa informação pura que chega na ponta da linha para todos do Brasil é muito bom para a democracia e para restabelecer a verdade dos fatos. Então são 2 empresas, né, 2 televisões que realmente nós rendemos aqui a nossa homenagem no momento. Bem, aquela que porventura não transmitiu o sinal, com toda certeza deve estar fazendo as suas especulações de sempre. Hoje à tarde, ou melhor, daqui a pouco, o ministro Pazuello estará na Câmara, onde debaterá com parlamentares, estará à disposição para que quaisquer dúvidas do que surgiram nos últimos dias sobre o comportamento do governo, que continua com João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, com uma marca do seu governo. Nós não temos medo da verdade. E a gente lamenta, sim, as especulações, as mentiras que um órgão de imprensa especial teima em rotular esse governo. Ao vivo, eles fogem de nós. Eles querem sempre gravar para editar e fazer as suas especulações. Como teve nessa televisão, há pouco tempo, quando o ministro falou que eu não quero saber desse tipo de etnia, né, desse tipo de
de brasileiro, porque todos nós somos brasileiros. Tirou todos nós somos brasileiros e criou um clima, para quem não tem dúvida, aqui, educação, TV Globo, né? Para quem não tem dúvida, a editar e jogar para frente essas desinformações. E, obviamente, parece que faturavam com um número exagerado do que acontecia em uma área ou outra. Então, o nosso governo é da transparência, não temos medo da verdade. Tenho orientado meus ministros, não determino, que participem de debates, televisões, preferencialmente ao vivo, porque gravando você já sabe nessa televisão, né, o que vai acontecer com a sua devida participação. Mas como eu costumo perdoar todos, eu perdoo essa televisão, espero que ela volte à rotina lá de trás, né, onde realmente tinha a verdade como produto da informação. E também, para concluir aqui, é um dado que começou a circular ontem à noite, uma declaração da OMS, Organização Mundial da Saúde, onde diz lá a OMS, né, que os assintomáticos, a chance de transmissão do vírus é próximo de zero. Segundo a própria OMS diz, que isso não é um dado ainda comprovado, nós sabemos, mas um dado bastante importante, porque todos os procedimentos, todas as observações do OMS conduzem para isso. Então é algo que deve ser debatido, com toda certeza, por toda a mídia tradicional no dia de hoje, que tem reflexo imediato, né, no futuro do nosso Brasil. Desde lá atrás eu dizia que as medidas para combater o vírus, que tinham que ser tomadas, não poderiam fazer com que o efeito colateral produzisse um dano muito maior do que o próprio vírus. Então, isso, com toda certeza, nas mídias sociais já está sendo bastante debatido, não sei na mídia tradicional ainda, mas pode mudar rapidamente as medidas protetivas, as medidas de isolamento, de confinamento, de fechamento de comércio, determinados pelos governadores e prefeitos, e não pelo governo federal. Afinal de contas, quem decidiu que essa política tinha que ser tratada exclusivamente por prefeitos e governadores foi o Supremo Tribunal Federal. Nós aqui praticamente ficamos relegados àquela situação de dispensar recursos para estados e municípios. E assim foram dispensados, como muitos viram aqui, dezenas de bilhões de reais para estados e municípios para combater aí o coronavírus, bem como outras medidas tomadas pelo governo federal, onde talvez o nosso, prezado Paulo Guedes, seja o país onde mais conseguiu preservar empregos com as suas medidas adotadas, né? E também um país que descobriu, que todo lugar tem, os seus invisíveis, aqueles informais que praticamente não existia para muitos aqui no Brasil. São 38 milhões de pessoas que foram atingidas com esse programa, que está terminando agora o pagamento da segunda parcela de R$600, que ajudou, sim, e muito a que as pessoas pudessem sobreviver. Porque deixa bem claro, segundo a própria OIT, na América do Sul, esses informais perderam 80% da sua renda. Se eles perderam em média 80%, alguns perderam tudo, outros perderam 50%. E foi um baque muito grande, e geralmente, né, os mais humildes têm a família mais numerosa. E eu estive em algum momento pela periferia aqui de Brasília, fui muito criticado por isso, mas fui ver como esses informais estavam sobrevivendo. É de cortar o coração e encontrar uma dessas saídas minhas, né, muito criticada pela mídia, mas eu tinha que estar na ponta da linha, até colocando em risco naquele momento, né, a minha saúde, tendo em vista a minha idade, 65, está no grupo de risco. Mas como eu estava sobrevivendo, essa mulher especial, tá, vi lá com 9 dependentes. É de cortar o coração, repito, mas é uma experiência que acredito, né, que, tendo o devido cuidado, todo político deveria tê-la. Porque não basta ficar em casa, né? Ficar em casa, uma minoria pode ficar em casa, uma geladeira cheia, com recursos e outras formas de ser atendido em suas necessidades básicas, né? Como internet, Netflix, etc. Tudo bem. Agora, essas outras pessoas, que ultrapassam aqui a dezenas de milhões de pessoas, não estavam realmente conseguindo
sobreviver. A fome já havia batido em sua porta. Então, essa medida adotada de ontem, essa informação da OMS, que há pouco tempo voltou atrás no tocante à pesquisa com a hidroxicloroquina, né? Voltou a dizer que poderiam continuar essas pesquisas, foi muito bem-vinda. E essa agora de que os assintomáticos não transmitem o vírus, ou a chance é quase zero de transmitir o vírus, vai mudar sim, com toda certeza, a orientação de governadores e prefeitos no tocante a confinamentos, a quarentenas, lockdown, entre outras medidas. Afinal de contas, o que mais nós queremos é, com segurança, voltarmos à nossa atividade econômica, porque economia é vida. Não adianta você falar que pode viver feliz para sempre trancado dentro de casa, que isso é uma utopia. Isso não funciona, isso não é uma realidade. Então nós queremos sim que o mais rapidamente possível, excelentíssimos senhores governadores e prefeitos, né, se bem que alguns já decidiram ter uma linha um pouco diferente já há algum tempo, mas que decidam o mais rápido possível voltar à normalidade, porque afinal de contas, né, nós, ao agirmos dessa maneira, poderemos cada um levar o seu sustento para casa, voltar aí à vida que tínhamos em janeiro e fevereiro, para o bem do nosso país, para o bem da humanidade. Então, meus ministros, muito obrigado a todos os senhores por essa manifestação que 12 dos senhores tiveram aqui, demonstrando que cada um faz dentro da sua área. Isso foi excepcional, no meu entendimento, para aqueles que assistiram aqui a Band News e a CNN, se informar do que realmente é o nosso governo, para que nós viemos e a que nós nos propusemos a fazer. Muito obrigado a todos mais uma vez.